Você acredita que pode ir parar no corpo de uma outra pessoa em outro universo? Bom, isso aconteceu com o Pablo. Fica comigo nessa madrugada porque aqui o terror vai rolar e vai rolar direto. Meu nome é Luciano Milici. Bem-vindos a Sete Além. Boa madrugada, cidadãs e cidadãos, boa madrugada, Alminha. O relato de hoje envolve Sete Além e a boneca Alminha, isso mesmo. Quer ver? Mas antes, já me ajuda se inscrevendo neste que é o único, primeiro, verdadeiro, real e oficial canal de Sete Além nesta dimensão. O canal com relatos canônicos e oficiais. Aqui você vê relatos sobre backrooms, efeito Mandela, realidades paralelas, falha na Matrix e muitos outros assuntos além, claro, de Sete Além. Aproveita também para deixar seu like e seu comentário nesse vídeo. Vai me ajudar muito a continuar trazendo conteúdos para você. Bom, o Pablo é um cara que eu ainda não conheço pessoalmente, mas eu já conheço ele bastante aqui pela internet, aqui pelo canal. Ele é um cara que eu confio muito e sempre estou falando com ele. O relato do Pablo começa mais ou menos assim. Bom dia, Luciano e Alminha. Tenho um pequeno relato, que é algo que aconteceu e me deixou muito impressionado. Ontem à noite fui ver a nova playlist da Alminha. Fui jantar, comi até demais. Dei um tempo vendo vídeos do YouTube e fui dormir. Acordei na madrugada e, ao ir para a cozinha pegar água, olhei para a direita onde tem uma cristaleira com louças e bem no meio dela estava a Alminha. Sim, a boneca Alminha na minha cristaleira. Como isso era possível? Bom, olhei atentamente para aquela direção e de repente, eu juro, não era sonho, a boneca saltou, estilhaçando os vidros e pulando na minha direção. Nessa hora, obviamente, eu dei um grito e fiquei apavorado e pensei, nossa, vou ser devorado. Passou alguns segundos e estranhamente me conformei e disse a mim mesmo, que seja então. Eu não reagi. Mas, para minha surpresa, a boneca não me mordia, apenas se debatia em cima de mim, como se tentasse morder, mas não tinha dentes. Aos poucos, a textura do pano da Alminha foi ficando macio, como veludo, e as batidas dela em mim foram diminuindo até cessarem. E eu desmaiei. Isso mesmo, eu apaguei. Fiquei num vazio profundo por um tempo indeterminado, sem som, sem cor, sem cheiro ou textura. Não tinha nada, parecia um estado de suspensão. De repente eu abri os olhos e acordei. E é aqui que as coisas ficam mais interessantes. Não era mais a minha casa, não eram mais os meus móveis. Somente uma coisa se mantinha: eu. E eu estava em uma espécie de república ou cortiço. Era um local amplo com tudo junto, um cenário como se todos os cômodos fossem numa única localidade e sem divisórias. Até o banheiro, por incrível que pareça, era bem visível. Eu fui até lá e me olhei no espelho. Nada de estranho, eu ainda era eu. Mas as coisas estavam bem arrumadas e limpas. Eu comecei a tocar em tudo e tudo era muito sólido. Que viagem era aquela experiência? De repente, entraram duas mulheres que eu nunca tinha visto na vida. Aparentemente, as duas tinham no máximo 30 anos. Uma era morena e a outra um pouco mais branca. Uma tinha um boleto nas mãos e estavam as duas discutindo sobre conexão de internet. Até que uma se virou para mim e disse: "E você não vai fazer nada?" Eu, sem entender, respondi: "Nada a respeito do quê?" E aí a morena retrucou: "Vai, não se faz de desentendido." Quando eu ia responder, meio que minha boca travou
e eu não consegui falar o que eu estava pensando, porém, involuntariamente, eu disse: "Não esquenta, deixa aí que eu pago depois." É como se o eu daquela realidade, daquele outro universo, estivesse, na verdade, recobrando o controle por um instante para responder. Voltando a mim mesmo, passei a explorar tudo naquela casa. Eu estava acordado e não sentia nenhuma disposição para entrar em pânico. Eu fui até a geladeira. Tinha umas coisas de comer muito apetitosas ali e eu mandei ver. Tomei todo o refrigerante que tinha lá, fucei nos livros da casa, nos jornais em cima da mesa de jantar e até no computador que tinha em um canto. Tudo parecia muito com o nosso mundo, muito mesmo. Realidades paralelas existem, universos paralelos são reais, 7 além é palpável. Tudo estava muito igual ao nosso mundo, porém com leves e bizarras diferenças. Eu vivi um dia inteiro nessa vida paralela. Eu estava até esquecendo aos poucos a minha vida daqui, mas parece que o meu eu de lá estava retomando seu lugar. Por último, eu resolvi sair. Era uma espécie de sobrado a casa, bem cuidado, com uma espécie de um pequeno prédio comercial ao lado que estava para alugar. Pelo último letreiro parecia ter sido uma confeitaria. O céu estava bem nublado, mas nada de anormal. E o restante das construções na rua também pareciam normais, e a rua era muito limpa. Antes de eu começar a caminhar pelas redondezas, uma das moças saiu na porta de casa e gritou para mim: "Puxa, você esvaziou a nossa despensa. Vê se traz alguma coisa quando voltar." E mais uma vez, sem eu entender, eu falei assim: "Voltar do quê?" E ela retrucou: "Para de se fazer de desentendido. Você está parecendo até outra pessoa." Então eu comecei a caminhar. À medida em que eu ia andando pelas ruas, eu ia tocando em tudo. Pus a mão nas lixeiras, nos carros estacionados, e tudo era real. Eu agachei, peguei um punhado de terra junto ao meio-fio e senti, físico, na minha mão. Tudo era verdade. Tudo o que você fala, Luciano, era verdade. Será que eu vou ficar por aqui? Comecei a pensar, mas à medida em que eu retomei meus passos, do nada minha visão foi ficando turva, embaçada, e de repente ficou muito embaçado, muito mesmo, a ponto de eu não conseguir enxergar mais nada. Porém, eu sentia que o meu corpo continuava andando, como se o meu eu não estivesse com a visão turva. E como num soco, eu acordei, deitado na minha cama. Eu ainda estava meio confuso, porque eu queria entender onde eu estava. Eu tinha retornado daquela viagem psicodélica, mas estranhamente eu não consegui mais dormir. Eu não estava com medo, simplesmente o sono não veio até umas 6 da manhã. E eu estava com um gosto doce na boca e também sentindo, sabe, aqueles pequenos arrotos de refrigerante? Detalhe é que eu não consumi doce e nem refrigerante na minha casa, aqui na nossa realidade, no dia anterior. Eu fiquei refletindo o que poderia ter acontecido comigo, porque tudo foi muito real, e isso eu tenho certeza. Talvez a alma tenha me transportado para essa minha versão alternativa, sei lá, para me provar alguma coisa ou pregar uma peça. Por isso, eu quero aproveitar o seu canal para avisar. Se aparecer novamente para mim, senhora alma, dessa vez vai ter revide. E eu estou preparado, viu? Olha, não sei se você acredita em mim, Luciano, mas foi real. Fique à vontade se quiser publicar ou se quiser alterar qualquer coisa. Grande abraço, Pablo. E esse foi o relato do Pablo. Legal, né? O que você achou?
Teve uma experiência também? Então envia para mim no e-mail luciano@setealém.com.br. Aproveita também para me seguir nas redes sociais, @oficial7além e @lucianomilice. Fica comigo nessa madrugada, porque aqui o terror vai rolar e vai rolar direto. Meu nome é Luciano Milice, nos vemos em 7 Além.